No vídeo de hoje, a gente vai comparar o Banco do Brasil com o Banrisul e vamos tentar descobrir qual deles é o melhor banco. Mas por que a gente vai comparar esses dois bancos? Bem, porque na verdade eles têm teses de investimento muito parecidas. Os dois bancos são estatais, os dois pagam muitos dividendos e os dois estão extremamente baratos. Então o objetivo desse vídeo é comparar um com o outro e tentar descobrir qual deles é o melhor investimento para o momento atual. Então, primeiro vamos começar comparando fazendo uma análise de risco. Vamos supor que você invista no Banco do Brasil hoje e daqui a 10 anos você tem um retorno muito bom. Mas vamos supor que você invista no Banrisul também e daqui a 10 anos, lá no longo prazo, você tenha um retorno muito bom também, mas um pouquinho a mais, mas bem pouquinho. E agora eu te pergunto, se o Banrisul realmente trouxer um pouquinho a mais de retorno do que o Banco do Brasil lá no longo prazo, isso necessariamente significa que ele foi um investimento melhor do que o Banco do Brasil? Bem, na verdade não. Isso porque o Banco do Brasil tem menos risco, enquanto o Banrisul tem mais risco, ou seja, ele precisa ter um rendimento maior lá no futuro para compensar esse risco a mais. Então, se você tiver um rendimento só um pouquinho a mais do que investir em Banco do Brasil, seria mais interessante ter investido em Banco do Brasil, que apesar do rendimento menor, também teria um menor risco. Então, sempre quando você vai fazer análise de um investimento, você não pode só analisar o retorno. Você precisa, com certeza, também analisar o risco e buscar aquele investimento que tenha a melhor relação entre o risco e o retorno. Então, daqui a gente já chega numa conclusão muito interessante, que o Banrisul ele precisa ter um melhor rendimento do que o Banco do Brasil para ele ser um bom investimento hoje. Então, vamos supor que a gente chegue na conclusão que eles têm um rendimento muito parecido, o melhor seria o Banco do Brasil porque ele tem menos risco. Simples assim. Mas agora a gente vai falar um pouquinho sobre o preço desses dois ativos. Como já diria o Graham, o resultado de um investimento ele é sempre uma função do preço. Os dois bancos estão extremamente baratos, mas isso pode ser justificado pelo ROI deles, ou seja, eles são menos lucrativos do que os demais. Vale aqui só destacar que o ROI ele é o lucro líquido do banco dividido pelo patrimônio líquido. Então, quando a gente olha o Itaú, por exemplo, o PL dele é de 8 vezes, enquanto o ROI é de 18%. É um dos bancos de maior ROI do mundo. Então, na verdade, o Banco do Brasil e o Banrisul, eles precisam ter um PL menor do que o PL de Itaú para compensar o ROI menor, para compensar a menor rentabilidade sobre o capital que esses dois bancos têm. Então, quando a gente analisa, a gente vê que o Banco do Brasil está com um PL de 5 e tem um ROI de 14, enquanto o Banrisul tem um PL de 5 e um ROI de apenas 9%. Então, na verdade, o que explica as ações do Banco do Brasil e do Banrisul estarem tão baratas é o fato das ações do Itaú também estarem em um preço atrativo. Com isso, só compensa para o investidor comprar ações do Banco Itaú e do Banrisul caso o preço das ações dessas duas empresas estejam extremamente descontadas, como é o caso atual. Porque se elas não tiverem descontadas o suficiente, compensa muito mais você comprar ações do Banco Itaú, que é uma empresa muito melhor. Mas como investidor, a gente não quer ter boas empresas e sim bons investimentos. Então, se as ações do Banco do Brasil e do Banrisul estiverem mais descontadas do que elas já deveriam estar para compensar o fato do Itaú ser muito melhor, aí sim isso se torna um ótimo investimento. E só explicando melhor por que o ROI dessas duas empresas é menor do que o do Itaú, isso é porque elas têm mais ineficiências, a gestão é pior e ela tem uma grande falta de alinhamento com o investidor. E também, tanto o Banco do Brasil quanto o Banrisul têm maiores despesas operacionais. E o PL menor também vem do fato do risco de intervenção do Estado. Falando um pouquinho do dividendo dessas duas empresas, o PL baixo que as duas estão hoje faz com que os dois bancos possam pagar muitos dividendos, por volta de 9 a 10%, dependendo do preço. Mas o valor dos dividendos das duas empresas realmente é muito próximo. Mas olhar o dividendo não é tão importante assim. É mais importante você olhar o lucro da empresa. Só que antes de olhar o lucro, eu só queria falar uma breve coisa sobre a cotação. E como você pode ver, as duas são muito parecidas. E você vê que do final de 2018 até o começo de 2020, as ações subiram simplesmente para outro patamar. Isso foi por conta da irracionalidade do mercado. As pessoas que compraram a esse preço realmente pagaram muito caro, mais do que deveriam, e provavelmente vão ficar no prejuízo. Então você comprar as ações, tanto do Banco do Brasil quanto do Banrisul, achando que por algum motivo elas vão voltar a esses patamares, então, não vão. Aí realmente é uma irracionalidade do mercado, muito típica em fins de mercado de alta, como já descreve Howard Marks. Mas agora voltando para falar do lucro das duas empresas, mas antes disso, se você estiver gostando, eu vou pedir para você se inscrever no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos.
E se você já for inscrito, eu vou pedir para você deixar o like para ajudar na divulgação. Pois bem, mas agora vamos falar do lucro das duas empresas. A maior fonte de renda do lucro dos bancos são dos empréstimos. O total emprestado pelos bancos é chamado de carteira de crédito. No momento atual do Brasil, os bancos estão conseguindo aumentar a sua carteira de crédito, ou seja, emprestar mais dinheiro, e com isso vão conseguir ter lucros melhores no futuro, desde que a inadimplência não comece a disparar. Algo que até o momento não está acontecendo, mas é um fator aí ao investidor ficar de olho. Então, o que vai acontecer, tanto com o Itaú, quanto o Banco do Brasil, quanto o Banrisul, para os próximos anos, é que muito provavelmente todos esses bancos aumentem os seus lucros. E aqui a gente pode ver o lucro histórico, tanto do Banco do Brasil quanto do Banrisul. E se você reparar, você vai ver que o lucro do Banco do Brasil cresce com maior facilidade em relação ao lucro do Banrisul. O Banco Banrisul tem vários altos e baixos, isso faz com que o seu lucro esteja muito próximo a uma estabilidade já há alguns anos. Então, quando a gente olha a cotação, o Banrisul, ele caiu e meio que ficou lateralizado, ele não subiu de novo. Enquanto o Banco do Brasil caiu muito forte lá no começo de 2020 e vem subindo o seu valor desde então. Isso porque o Banco do Brasil está conseguindo aumentar os seus lucros com o tempo. Enquanto o Banrisul, o aumento dos lucros é apenas uma promessa, ainda não aconteceu de fato. Então, com isso, a gente pode ver que a cotação acompanha o lucro da empresa. Enquanto o lucro do Banco do Brasil já está acontecendo, já é uma realidade o maior lucro do banco, o Banco Banrisul ainda só tem isso como uma projeção que não tirou do papel ainda. Então agora eu vou falar da minha conclusão, mas eu quero deixar bem claro que se você discordar de qualquer coisa desse vídeo, você fica à vontade de deixar nos comentários o porquê você discorda. Mas agora, concluindo, os dois bancos são bons investimentos. Apesar de ser mais ineficiente que os demais, ou seja, ter uma menor rentabilidade, o preço barato deles mais do que compensa essa ineficiência que eles têm. Ambos os bancos vão pagar dividend yields muito próximo a 9%, 10%. Isso são valores extremamente altos e eles têm capacidade de pagar isso de forma perene se os lucros se mantiverem a esse patamar. O Banco do Brasil tem maior facilidade de crescer a sua carteira de crédito, ou seja, pelo menos no curto prazo, o crescimento de lucro do Banco do Brasil vai ser muito grande, enquanto o Banco Banrisul está com uma maior dificuldade de crescimento dos lucros no momento atual. Isso faz com que, na minha opinião, no longo prazo, tanto o Banco do Brasil quanto o Banrisul tenham retornos muito parecidos. Só que o Banco Banrisul tem muito mais risco. Com isso, na minha opinião, o Banco do Brasil seria um melhor investimento. Mas caso você discorde, você fica à vontade para deixar nos comentários o porquê. E esse vídeo vai ficando por aqui. E se você não for inscrito no canal, eu vou pedir para você se inscrever para ficar por dentro dos próximos vídeos. E se você já for inscrito, eu vou pedir para você deixar o like para ajudar na divulgação.